Abrir a palavra de Deus ou no seu celular, no tablet, aonde você tiver alcance, no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 20 e o versículo 10 desse texto. Vamos ter uma rápida reflexão, mas eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração nesta manhã. Não é à toa que Deus reservou este momento. Eu não sei como você se encontra na sua casa neste momento, de como a sua família se encontra, o teu estado emocional, mas a palavra de Deus, ela restaura, ela cura. E hoje, pela essa manhã, nós vamos falar um pouco e refletir em algo especial. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E você que está em casa, diga amém. E eu queria falar sobre o tema nesta manhã: lugar de tormento, lugar de agonia. E eu queria refletir nesta palavra para que nós tenhamos a consciência de que, da mesma forma que existe o céu, de que da mesma forma que existe um lugar de glória, para onde irão aqueles que perseverarem até o fim, para onde irão aqueles que perseverarem até o final ao lado de Jesus. Da mesma forma onde existe o céu, para onde irão aqueles que se arrependerem dos seus pecados, que mudarem a direção da sua vida, do seu rumo, que é o céu. Da mesma forma que existe este lugar de bênção, na qual entrarão e farão parte, cearão com Deus, da mesma forma existe também um lugar de tormento, um lugar de agonia, que é o inferno. E vale lembrar que este lugar não é apenas um lugar comum, aonde aqueles que vão para lá, como o diabo, a besta e os falsos profetas, não é um lugar que você passará apenas um dia ou dois, ou um sofrimento momentâneo. A palavra de Deus explicitamente, ela diz que é eterno, é para sempre. E foi Jesus, sabendo da necessidade que nós tínhamos, e a palavra de Deus nos informa aqui, no livro de Romanos, que todos pecaram e destituídos estavam de ir para o céu. Esse Deus que deixou o trono de glória, e como Filipenses, em sua palavra diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para nos dar a liberdade e a autoridade e o poder e o direito de entrar no céu. Esse mesmo Jesus que falou do céu, ele também nos alertou a respeito do inferno. E eu quero começar falando sobre algo para que você entenda. Em todos os lugares, países, cidades, você vai observar que em todos os países tem suas leis. Em todos os lugares, para você estar, você tem que entender que tem suas regras, seus costumes e direcionamento.
E todos nós sabemos que nossas leis, Código Civil, Código Penal, Constituição, tudo isso trata de leis referente àquilo que nós poderemos ou não fazer. Todas essas leis servem para que nós entendamos o direcionamento que nós possamos tomar na nossa vida diária, para que nós não venhamos ser penalizados pela própria lei. E você vai observar que em todas essas leis existem exigências. Existem exigências que têm que ser observadas. Nessas leis há alerta. E existem, para que você entenda que quando a população pode passar por algum perigo, é através dessas leis que nós somos despertados. Somos alertados de que algum perigo pode acontecer com a população. Se você observar em uma carteira de cigarro, por exemplo, a lei exige que no verso desta carteira, mesmo sendo um produto comercial, que é comercializado em todo o país, a lei exige que por trás daquela carteira mostre as consequências daquele produto no qual você fará uso. E quando eu observo isso, eu transfiro para nós que tem a responsabilidade de falar do amor de Deus, que como pastores, que como dirigente, que como líder de um povo, nós não podemos ficar aquém, omissos aos princípios e às verdades contidas na palavra de Deus, sob pena de sermos penalizados por ela. No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 15, a palavra de Deus, ela é explícita em falar algo. E ela nos diz assim: ficarão de fora os cães. E quem são os cães? São aquelas pessoas infiéis. Aquelas pessoas que detêm a verdade, que conhecem a palavra de Deus e que omitem em favor próprio ou por causa de algum benefício. Ficarão de fora, serão lançadas no inferno por causa da sua infidelidade com a palavra de Deus. Se faz necessário ter uma responsabilidade nos dias atuais, porque a cada dia que se passa, a cada minuto, nós percebemos que a volta de Jesus está cada vez mais eminente. A qualquer momento, Ele pode raiar do céu. Aleluia! A própria palavra ainda no livro de Filipenses, no capítulo 2, e no capítulo 3, e no versículo 2, ela fala abertamente: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Isso significa dizer que devemos pregar, alertar, ensinar que quem estiver vivendo uma vida de imoralidade, uma vida de iniquidade, de devassidão, de desrespeito, de mentira, de enganação, está pensando que vai ficar de qualquer jeito. Não vai. Quem estiver levando uma vida de iniquidade, quem estiver levando uma vida de desonestidade, de mentira, de enganação, estando ou não na igreja, vai para o inferno. As mensagens que muitas vezes são pregadas, que massageia o ego, que massageia o coração de muitas pessoas. Muitas das vezes é bom pregar,
Mas é bem verdade que nós temos que alertar que se você permanecer com uma vida de iniquidade, de imoralidade, as consequências serão drásticas. E se você morrer sem se arrepender, você vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. Mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo profetizando, mesmo curando, mesmo fazendo maravilhas dentro da igreja. No livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, a palavra de Deus, ela nos diz assim: não erreis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ele está dizendo: comigo não se brinca. Ninguém vai zombar da minha cara. E depois da uma de coitadinho, ninguém vai zombar de mim. Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é amor. Mas a justiça dele tem que acontecer, porque ele é justo. Muitos estão brincando, estão zombando, estão achando que Deus não irá cumprir tudo aquilo que Ele tem falado na sua palavra. No livro de Naum, e eu quero que você preste bem atenção nesta palavra, para você não perder o foco daquilo que Deus quer falar com você, na sua casa, no seu lar, na sua residência, no seu trabalho, aonde você estiver. Se prepare, se converta, porque Jesus está voltando. No livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus é taxativa, direta. E diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não terá por inocente. Está pensando em viver uma vida de iniquidade o tempo todo? Está pensando em permanecer praticando tudo que é mal, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vai tomar providência? E quando nós falamos do inferno, Jesus, a palavra é bem direta. Por isso em Mateus ele vai ser claro, ele vai ser direto. Ele não vai querer saber das suas explicações. Ele não vai querer saber do seu jeitinho, nem de quem você é, nem de quem você foi. Ele vai fazer cumprir a palavra de Deus. Porque tem pessoas que acham que pelo seu posicionamento vai ter um lugar de honra, que vai poder praticar tudo aquilo que Deus não se agrada, e no final das contas vai dar tudo certo. Não é dessa forma. Mas eu era pregador, mas eu era ministro, mas eu era evangelizador. Mas a tua vida tem que estar diante dos parâmetros e dos princípios morais e éticos que regem esta palavra. E lá no livro de Mateus, no capítulo 7, e no versículo 22 e 23, a palavra de Deus, ela diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode embolar no meio da igreja, você pode ser pastor há anos, você pode ser dirigente de igreja, você pode pregar e as pessoas embolarem no mistério, mas se a tua vida é de iniquidade, lago de fogo por toda a eternidade, se você não se converter e não pedir perdão a Deus. Você pode estar se perguntando:
E quem? E quem anda praticando a iniquidade? Quem é que anda praticando a iniquidade, meu nobre diácono Alfredo? É aquelas pessoas que são maus. É aquelas pessoas injustas que não quer nada com Deus, só faz tudo o contrário, errado, que não ouve conselho de ninguém. Para ele tanto faz como tanto fez. Para ele tanto faz estar na igreja como não está. Quer viver a vida curtindo, adoidado. Jesus está vendo tudo, porque os olhos dele é como chama de fogo. Lá em Romanos, Paulo, no capítulo 1, Paulo fazendo uma analogia da palavra de Deus, no capítulo 1, no versículo 18 de Romanos, Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. São aquelas pessoas que têm conhecimento, que conhece a verdade, que conhece a palavra, que tem intimidade com a palavra, mas prefere não falar para cumprir as injustiças que o mundo oferece, mas Deus está vendo. Aí você poderia me perguntar: e quem são estes que ficarão de fora, que vão para o inferno, que vão ser lançados no lago de fogo? Porque eu vivo na igreja, eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu não quero ir para o inferno. Porque às vezes você pode ficar se perguntando: há anos que eu prego, há anos que eu canto, mas isso nada vai valer quando você anda em iniquidade com Deus. E para ninguém se enganar achando que está indo para o céu, mesmo estando na igreja, Deus ele é muito específico e direto e claro quando o assunto é o inferno, porque o inferno não é um lugar bom, o inferno é um lugar de dor, gemido e ranger de dente. Para ser mais claro, sincero, justo, a palavra de Deus ela é direta para que ninguém se engane, para que ninguém tenha caído em laços enganosos. A palavra é direta, taxativa quando fala do inferno. E Deus, manda fazer uma lista de quem não vai entrar no céu, de quem vai ser jogado, lançado no inferno, no lago de fogo para sempre. Se fosse para ficar um dia, eu acho que as pessoas fazeriam festa. Era um dia só, era apenas um dia. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, Ele próprio diz: ficarão de fora. Quem? Aí você vai na palavra de Deus lá no livro de Salmos. Salmos número 9, o versículo 17. A palavra de Deus, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum caminho, ela diz diretamente: os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações e gente que se esqueceram de Deus. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não acreditam nem em Deus e nem acreditam no inferno. São os incrédulos, mas acreditando ou não, se não se converter, vai para o inferno do mesmo jeito, querendo ou não. Quem são, pastor? Quem são, Alfredo? Quem são aqueles que se esqueceram de Deus? Se esqueceram é porque antes estavam com Deus. Se esqueceram é porque antes conheciam a Deus. São aqueles que conheciam, são aqueles crentes que abandonaram a igreja e consequentemente abandonaram a Deus. São esses que outrora você via dando glória dentro da igreja,
marchando. São aqueles que outrora estavam na rua pregando e hoje você passa, ele está na mesa de um bar. Hoje você passa, ele está embriagado. Hoje você passa, ele está fumando maconha. Hoje você passa, ele está na prostituição. Se não se converter, se não voltar, ainda dá tempo. Se não se converter, a recompensa será o lago de fogo, que é o inferno. São aqueles pastores, são aqueles dirigentes que trocaram a verdade de Deus, se esqueceram de Deus pela iniquidade, pelo dinheiro, pela imoralidade. Vão ser lançados no lago de fogo, que é o inferno, se não se arrependerem. Mas para por aí, pastor. Mas para por aí, diácono Alfredo. Não, a lista só aumenta. E quando você vai para o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 9 e 10, você vai perceber ainda com maior clareza. A palavra de Deus, ela é clara, direta. Porque tem textos que você ainda tem que olhar o contexto. É claro e evidente. O contexto anterior, o contexto superior depois. Mas tem texto para que não fique dúvida. A palavra de Deus é direta. E na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 9 e o 10, a Bíblia diz assim: não erreis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Vão para onde? Para o inferno. Se você estiver vivendo um estilo de vida dentro dessas coisas que foram citadas aqui, saia enquanto é tempo. Aí você poderia dizer, mas eu não estou dentro dessa lista. Para completar, lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 até o versículo 21, ele vai fazer lembrar a lista anterior para que fique mais claro ainda. E ele já vai começar em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 até o 21, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se você não vai herdar o reino do céu, você vai para onde? Se você não vai herdar o reino do céu, para onde você vai? Pare para pensar, é para o inferno. Aí você poderia dizer, está demais, Alfredo. Talvez eu não acredite. Aí lá em Apocalipse, no livro da Revelação, no capítulo 21 e no versículo 8, ele diz assim: mas o quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte, olha, a sua herança será no lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte, o inferno. A oportunidade está lançada. A oportunidade de você mudar de vida, tomar um direcionamento contrário às coisas erradas que você está fazendo ou praticando, ainda está em tempo de você mudar. No próprio livro ainda de Apocalipse, no capítulo 22,
no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu queria destacar duas coisas desta lista: a porfia e a emulações. A porfia acontece muito nos lugares, até mesmo dentro da igreja. E se você estiver vivendo uma vida desse jeito, porque porfia é aquelas pessoas que vivem contendendo, dizendo o que não é e o que não é, causando polêmica dentro da igreja e em outros lugares, escandalizando. Se você é aquela pessoa que o pastor está dizendo está errado, isso não pode, e você discutindo, querendo ser maior, querendo ser mais inteligente, querendo ser mais do que todo mundo, tenha cuidado, você está cometendo porfia. E se você viver e acontecer de você morrer nesta prática, você pode estar sendo conduzido para o inferno. As emulações, quem é que comete essa prática? São os invejosos, que querem se igualar de qualquer maneira aos outros, que querem se igualar de todo jeito àquilo que ele não pode ser naquele momento, porque ainda não chegou o momento dele, conhecido como a síndrome de Lúcifer. Se você está ou se enquadra nessa lista, se você está ou ainda continua fazendo e praticando estas práticas, saia, peça perdão a Deus, porque o inferno é terrível. O inferno é terrível. Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15, a Bíblia diz que Deus, Jesus, é santo. E Ele convida a você, e Ele diz: seja santo em toda a sua maneira de viver. Você tem que levar uma vida de santidade, porque se você não se afastar das coisas do mundo, das imoralidades, você pode ser lançado no inferno. Para que isso, Alfredo? Para que essa mensagem tão forte? Nós somos todos filhos de Deus. Nós pregamos na igreja, nós vivemos cantando. Eu canto bonito, quando eu canto as pessoas marcham, falam em mistério, começa a circular no meio da igreja. Mas se estiver levando uma vida de iniquidade, tudo que você tem é Deus que dá, e Deus dá a quem quer. Você não tem nada, tudo é de Deus. Se estiver no mundo, se estiver nos ouvindo agora, ainda dá tempo, se converta. No capítulo 5, do versículo 29 ao versículo 30, do livro de Mateus, a palavra de Deus diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o fora para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-te, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, de que o teu corpo seja lançado no inferno. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta palavra? Sabe o que é que Deus está nos orientando? É melhor você perder um amigo, é melhor você perder uma namorada, é melhor você perder uma posição, um emprego, é melhor você perder dinheiro, do que perder a salvação e ainda ser lançado no inferno. Porque ter dinheiro é bom, ter posicionamento é melhor ainda. Quem é que não quer ter uma vida boa? Mas se você tiver, se Deus estiver te proporcionando tudo de bom, seja fiel a Deus cada vez mais. Se essa tua namorada te faz pecar, saia fora. Se esse amigo teu está te levando para maus caminhos, saia fora. Não tenha medo de dizer não.
Não tenha medo de dizer eu não posso. Não tenha medo de dizer eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo. Não tenha medo de dizer a verdade na cara de Satanás, na cara daqueles que querem te conduzir para o inferno, porque o inferno é real e é lugar de tormento. E no capítulo 10 de Mateus, no versículo 28, a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O inferno não é brincadeira. O inferno é real, é verdadeiro, ele existe. E foi preparado para Satanás e seus anjos. Porque é terrível, porque é maldito, porque é lugar de dor e sofrimento. Lá no livro de Marcos, no capítulo 9, e no versículo 44 do livro de Marcos, ele vai alertar dizendo assim, e diz: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Resumindo, o inferno é terrível. E você não vai para o inferno para dançar. Porque tem gente zombando de Deus. Tem gente zombando da igreja. Tem gente zombando do pastor. Tem gente zombando da palavra. Tem gente sapateando e dizendo: eu vou viver do jeito que eu quero. Mas o inferno não é lugar de curtir. Não é lugar de você passar uns dias bebendo cachaça, zombando, gastando dinheiro. Você vai para o inferno para sofrer, para gemer, para sentir dor eternamente, se não se converter. Se não se converter, vai para lá. Em Mateus, no capítulo 8, e no versículo 12, a Bíblia diz: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 25, e no versículo 46, a Bíblia diz: irão estes para o tormento eterno. O que é o tormento eterno? O inferno, o lago de fogo. Lá não vai ter claridão. Lá não vai ter uma palavra de amor. É só dor, é ranger de dente, é sofrimento, é na escuridão, é gemendo, é toda hora pessoas gritando, pedindo socorro e nada chega eternamente. Em 2 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 17, a palavra de Deus diz: para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Está guardado. O que é daqueles injustos que cometem iniquidade, está guardado. Quer ficar e viver uma vida e quer ter um estilo de vida de zombaria, de iniquidade, de prostituição. É casado, mas tem outra mulher. Está namorando, mas está fornicando. Está fazendo sexo ilícito. Fique fazendo, porque no dia que você morrer, o inferno está reservado para você. Para que isso, rapaz? Precisa isso? Pode não precisar para você, mas se converta. Você pode achar que não precisa, mas a palavra está falando a verdade. A palavra está falando aquilo que deve ser falado, porque Deus é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que Deus é médico dos médicos. Se Ele quiser te dar casa, Ele dá. Se Ele quiser dar carro, Ele dá. Se Ele quiser abrir porta, Ele abre. Se Ele quiser curar, Ele cura. Mas Ele vai continuar sendo Deus. E se você não se converter, vai direto para o inferno. Eu não sei o seu posicionamento, se você é presbítero, se você é pastor, se você é diácono, se você é dirigente de igreja, se você está no mundo, não importa. Se você estiver cometendo iniquidade dentro daquela lista de Gálatas, do capítulo 5, de 1 Coríntios, capítulo 6, de Apocalipse 20 e versículo 10, de Apocalipse 21, você vai para o inferno. E eu termino dizendo: o inferno é terrível. O inferno é lugar de sofrimento, dor, o bicho comendo, o fogo queimando,
Mas é claro que para tudo tem uma solução. E a palavra de Deus lá no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 e 7. A palavra de Deus, ela é clara e dá uma solução para tudo isso. É como se dissesse: o inferno não existe, mas eu sou poderoso. Eu sou Deus, eu sou santo, eu perdoo. Se tu se converter, o inferno não vai existir para tu. E a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 e 7, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso, grandioso, grandioso em perdoar. Ele está de braços abertos nesta manhã para te perdoar. Ele está de braços abertos nesta manhã para dizer: você é meu, eu te escolhi. Muda de vida, muda de direção. Ainda dá tempo, enquanto a vida há esperança. Mas depois que morre, segue-se ao juízo de Deus. É você e Deus depois que morrer. Não tem mais conversa. Chegou o momento de você decidir a sua vida para com Deus. Já fui informado que a quinta vida para Jesus já aceitou nesta manhã. Você que ainda não se converteu, coloque aí no seu chat, na mensagem do YouTube, e não perca tempo, corra. Se você tiver acesso a uma televisão e não tem acesso a um celular, corra, pegue o seu celular, confesse diante das pessoas e se converta, diga: eu aceito. Pode ser a última chance da tua vida. Pode ser a última chance que você está tendo. Parece que muitos levam na brincadeira, mas eu hoje trouxe essa mensagem para você que está precisando se arrepender, que está precisando voltar para Jesus, que a vida está por um fio, que está sendo ameaçado, que está sendo julgado pelo mundo. Te converte, meu amigo, porque a tua hora está chegando. E o que é que tu tens para oferecer a Deus? Perde tempo não. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar a Jesus. E eu não fui diferente de você. Vivia na iniquidade, na imoralidade, mas Deus um dia me salvou. Eu tomei a decisão. Toma a tua decisão hoje. Toma a tua decisão hoje. Não perde tempo. Você que está desviado, coloca aí no chat: eu aceito. Para que esse dia fique marcado na tua vida. E que através de você, você possa fazer história na sua casa. Porque é através de você que vai se arrepender o teu filho. É através de você que vai se arrepender tua esposa. É através de você que vai se arrepender o teu esposo. A tua geração, você vai poder gritar e dizer, como disse Josué: eu e a minha casa. Olha, vocês podem fazer o que quiserem. Pode voltar para o outro lado do rio. Pode cometer idolatria. Pode fazer o que quiser. Eu não estou nem aí. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vem para Jesus nesta manhã.